Hoje conversaremos a respeito da esperança. Nada como um domingo de Páscoa para conversarmos a respeito da esperança. O amor e a fé não podem ser dados pelo mundo, tampouco a esperança. A nossa esperança está centrada em Cristo. Então, abra seu coração e deixe o Espírito ministrar sua vida e que essa palavra possa te ajudar a olhar para Cristo e seguir nele e confiando nele para a sua jornada. Em Jesus, pode abrir lá comigo Mateus capítulo 26. Jesus observou esse mandamento, celebrou com os discípulos, capítulo 26 de Mateus, no verso 17. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26, verso 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, certo homem, dizei, o mestre diz, o meu tempo está próximo, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Isso aconteceu conforme o Senhor havia dito aqui. E mais na frente, nós vemos no verso 19, os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com seus 12 discípulos. Essa foi a última ceia do Senhor, observando o mandamento de Deus de celebração da Páscoa. Porque aqui, nesse exato momento, ele estava não só celebrando o ritual, mas celebrando aquilo que Deus havia feito, mas agora aquilo que Deus estava fazendo nele. Ele deu graças pelo pão, partiu, esse é o pão, esse é o meu corpo partido por vós, e esse é o cálice da nova aliança. Vigorou até aquele dia. Jesus inaugura um novo tempo, um novo povo, agora salvo e remido pelo sangue desse Cordeiro bendito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa, que tem esse significado de passagem, de saída, de libertação do povo, agora em Cristo toma um novo sentido, de libertação também para aqueles que creem em Jesus. Não mais através da religião, não mais através do judaísmo, mas agora através desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus celebra e estabelece agora esse novo momento na vida dos discípulos. Os discípulos tinham a Páscoa antiga na mente. Eles ainda não haviam entendido o que Jesus estava fazendo. Esse é meu corpo, esse é meu sangue. Como assim? Não tinha ido para a cruz ainda? Aquilo que eles tinham na mente era aquilo que havia sido estabelecido no Velho Testamento. Mas após esse momento, Jesus começa a sua ida para a cruz, a paixão, que é celebrada pela paixão de Cristo, a sua morte e ressurreição. Então aí nós hoje podemos celebrar não mais a passagem, mas já passamos da morte para a vida. Agora em Cristo nós temos acesso a uma nova vida e um novo momento. E aqui nós conectamos não só a Páscoa e a celebração da ceia com a esperança. Então você pode abrir comigo agora a primeira carta de Pedro, lá no final, quase um dos últimos livros. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Deixa eu abrir a minha aqui, que são tantos textos. Depois de Tiago, primeira carta de Pedro, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 3. E leremos até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, ou para, na versão de alguns, para uma esperança viva, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Para vós que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda agora sejais seriamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos parar por aqui, palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós somos falhos, somos teus filhos e nós suplicamos ao teu Espírito que trabalhe nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma. Nos ajude a olhar para Cristo, olhar para a ceia, a celebrar nessa Páscoa um novo momento, mas que o Teu Espírito abra nossa mente, o nosso coração, para compreendermos as Escrituras, para entendermos aquilo que o Senhor deixou revelado para nós, aquilo que o Senhor trouxe para nós. E que hoje vivamos um novo dia, um novo momento, e que hoje o Teu Espírito nos livre da distração, nos livre, ó Deus, de outros pensamentos que venham porventura atrapalhar a nossa reflexão, mas que o Senhor nos ajude a estar com os ouvidos atentos à sua voz, no nome santo de Jesus. Amém. Deixa eu só botar aqui, porque senão fica difícil. Eu vou focar a nossa reflexão no versículo 3. Ele diz: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu fico muitas vezes pensando, e fico triste, quando eu me deparo com uma igreja hoje secularizada, e uma igreja que muitas vezes não valoriza esses momentos. Nós não devemos celebrar a ressurreição somente na Páscoa, mas o mundo celebra a Páscoa. E a igreja, mais do que nunca, deve celebrar, deve lembrar, deve refletir e deve estar junta na Páscoa. E nós não podemos mexer em muitos lugares, nem obrigar pessoas a estarem reunidas na Páscoa, nem ficar suplicando as pessoas que venham ao encontro da igreja, porque não faz o menor sentido. Porque nós estamos diante de Deus crendo naquilo que Ele fez em Cristo Jesus. Esse encontro é um encontro sagrado na presença de Deus por conta de tudo aquilo que Ele representa. Não é para nós apenas um domingo onde a gente vai bater o cartão, mas é um domingo onde celebramos com alegria no nosso coração. E agora nós chegamos nesse momento de Páscoa para entender mais dos nossos corações e mais do que Deus deseja fazer dentro de nós nesse momento de Páscoa. Nós olhamos para essa carta de Pedro e vemos as conexões não só com a Páscoa do Velho Testamento, mas com aquilo que Jesus celebrou com os discípulos. Esse contexto dessa carta ela é muito interessante. Ela foi endereçada aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos nas 5 províncias da Ásia. E Deus é tão gracioso que esses dispersos, a igreja foi plantada nessas províncias, começou em Atos, capítulo 2, verso 5. Muitas das pessoas dessas províncias ouviram o sermão de Pedro em Pentecostes. E dali saíram como missionários, acreditam que eram portadores da mensagem de Cristo. Depois daquele momento onde o Espírito se derrama e que a cidade lotada, abarrotada de gente de tudo quanto é lugar, pessoas que foram impactadas por aquele momento, receberam a ministração de Pedro, creram no Senhor Jesus e retornaram para suas casas. E esse é o alvo da igreja. A missão da igreja: eu recebo, sou ministrado, saio cheio, volto para a vida, volto para casa, volto para a cidade, cheio de Jesus, do poder do Espírito e da mensagem que transforma o mundo, dentro do meu coração. Se esses irmãos não estivessem em Pentecostes, não teriam levado a essas regiões
distantes o Evangelho de Cristo. Mas agora são lembrados por Pedro de algumas questões. Pedro, em sua primeira carta, essa que nós lemos, entre tantas coisas que ele vai discorrendo nela, ele tenta encorajar e fortalecer os irmãos, quanto às ameaças de perseguições. As perseguições que agora começam a crescer. E esses irmãos vão experimentar uma das maiores perseguições da igreja, no Império de Nero. Nesse momento a igreja não era oficial, o judaísmo era a igreja oficial. Enquanto ela estava atrelada ao judaísmo, ela seguia firme, sem resistência, sem problema, porque era uma religião autorizada pelo Estado. Então o imperador já conhecia os judeus, a liderança, tinha todo o ritual. Mas a partir do momento que ela começa a se dissociar do judaísmo, ela passa a ser uma igreja não mais parte daquilo que era oficial. Agora ela passa a ser uma igreja não oficial. E de que forma isso impacta na vida das pessoas? Eles passam a ser vistos como malfeitores. Eles passam a ser perseguidos. Porque agora, por não mais ser oficial, ligada ao Estado, não era reconhecida e era uma religião rejeitada, uma religião, fugiu o termo agora, marginal. E agora os discípulos de Jesus, crendo nesse Cristo ressurreto, pregando o Cristo ressurreto, um Cristo que era Senhor, que era o Curios, que não era mais o imperador, mas agora era Cristo, o Senhor absoluto. Então agora existia um conflito. Ele não poderia mais, não poderiam existir dois senhores ali. E Nero toca fogo em Roma e coloca culpa sobre os cristãos e passa a ser perseguidos dioturnamente. E foi uma das piores perseguições. E Pedro fala: tende por motivo de grande alegria o passardes por tribulações. Que vai transformando, vai ministrando, vai lapidando. E aqui ele fortalece o coração dos irmãos em algumas bases. E essa base, elas são importantes. Após a saudação, ele começa a ministrar o coração. Ele usa uma expressão que era usada em quase todas as orações do judaísmo, que é: bendito seja Deus. Toda oração do judeu começava: bendito seja Deus. E aí ele acrescenta agora um novo ponto: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele não coloca por colocar, mas ele estabelece aqui alguns princípios e vai amarrando o ensino no coração daqueles que estavam lendo a carta. Deus é bom e é a fonte de tudo que nós recebemos. Bendito seja Deus é bom, porque Ele faz e agracia o seu povo em todo o tempo. O judeu tinha que ter essa noção de que todo bem vinha de Deus. E o cristão agora na igreja, nesse novo formato, não poderia abandonar esse sentimento de que tudo de bom vinha de Deus. Para o leitor, a paternidade de Deus e a identidade de Jesus Cristo. Ele não só é Pai de Jesus, porque Jesus foi enviado pelo Pai, e ele dizia isso: fui enviado pelo Pai para fazer a vontade do Pai. E Pedro reforça isso. Pedro estava ali, era a primeira geração, portador da mensagem, havia pregado em Pentecostes, a igreja agora crescendo, se expandindo, e ele mandando cartas e dizendo: olha, é Pai, Jesus é Deus, Jesus é Filho de Deus, e Ele é Senhor sobre nós. Não é esse Senhor aqui que reina sobre os homens, mas é o Senhor que reina sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre Roma. Jesus é Deus. E é importante, nesse momento de perseguição, os cristãos entenderem que Jesus veio da parte de Deus, voltou para Deus, porque Ele ressuscitou, venceu a morte, foi exaltado à destra de Deus, e Ele é Senhor sobre a igreja. E isso é tão impactante, depois poderíamos conversar mais sobre isso, a importância do senhorio de Cristo na vida da igreja. Senhorio fala de posição,
de comando, voz de comando, daquele que governa, que estabelece e que espera sujeição, submissão do seu povo. Jesus é exaltado agora, e muitas vezes nós não vivemos como quem reconhece a autoridade de Jesus. Nós olhamos para algumas referências que nós temos na sociedade, e nós vemos, no caso do Carlos, o militarismo, lá se reconhece a autoridade. E ai daquele que não reconhece a autoridade, não vai se sair muito bem lá dentro. Seja como nas Forças Armadas, seja na PM, seja no Bombeiro, na Marinha, eles têm hierarquia e tem que reconhecer. Não dá para caminhar lá sem reconhecimento de autoridade, mas a igreja caminha sem reconhecer a autoridade de Jesus. Ela quer ser abraçada pela bênção de Jesus, mas não reconhece a autoridade de Jesus no dia a dia. Senhorio de Cristo é aquele: eu sou o Senhor, vocês são os discípulos. E o discípulo não pode ser maior do que o seu Senhor, mas ele precisa servir. Ele disse: eu vim para servir, façam o mesmo. E servindo uns aos outros, servindo a Deus, se submetendo a Deus, a autoridade de Deus é a palavra de Deus. Ela é quem governa a minha vida, ela é quem dirige os meus passos, o meu coração, a minha mente é moldada, lapidada, forjada pela palavra de Deus, para que eu seja capaz de viver para Deus e viver como discípulo, que reconhece a autoridade do seu Senhor. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Pela graça e bondade de Deus fomos regenerados. Pela graça, a igreja não pode esquecer isso. Aqueles irmãos debaixo de perseguição não poderiam esquecer que pela graça e pela misericórdia de Deus, era um presente, pela bondade de Deus, eles nasceram novamente, regenerados, renascidos, transformados numa nova vida. Então agora, perseguidos ou não, sendo comidos por leão ou não, sendo despedaçados ou não, Deus é misericordioso, Deus é bom, porque é nele, porque no meio de Cristo eu fui regenerado, renasci para uma nova vida. Isso muda completamente. Você está sentadinho aqui com ar-condicionado, é gostoso, né? Regeneração. Mas e os irmãos que são perseguidos? Lembrar que Deus é bom, que Deus é misericordioso, apesar das perseguições e das torturas. Para nós é muito, e por isso talvez a gente não valorize tanto a graça e a misericórdia de Deus. Porque a gente conta com ela como se fosse um pacote combo da NET. A gente compra alguma coisa e ele já vem no combo, né? Eu contrato o telefone, ganho a internet e a TV a cabo. Olha que bênção. Aí com Jesus é só confessar Jesus que já vem no combo. E eu nem entendo o que realmente eu estou ganhando, mas está lá, está no meu contato, ele diz que vem. A gente não valoriza a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Mas Pedro, nesse momento da carta, ele abre a carta com uma saudação e depois já chega estabelecendo as bases para toda a carta. Deus é bom. E pela misericórdia de Deus e graça de Deus, que nós nascemos de novo. E o novo nascimento ninguém tira de nós. Então eles precisavam guardar isso. Ninguém nasce de novo pela vontade própria. João 1,13. Deixa eu ver se eu guardei o versículo aqui. João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criação. Ele nos gerou pelo poder da sua palavra, pelo seu querer, nós somos gerados. Então você não nasceu de novo porque você quis nascer de novo. Você não foi trazido para esse corpo porque você quis ser trazido para esse corpo. Porque você não gostava, não amava Deus. Mas Deus olhou para você, Ele te amou e Ele trouxe fé para dentro do seu coração e te trouxe para perto pelo poder de Jesus Cristo. Então, ninguém nasce por vontade própria. O novo nascimento é gerado pelo Espírito Santo. João 3,5.
E Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não tem jeito. Se fomos trazidos, foi pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo. Por isso nós não batizamos qualquer pessoa, porque batismo é sinal de arrependimento, de reconhecimento, de fé, de mudança, de transformação. É Deus quem traz, a gente compartilha o Evangelho, a gente tira as dúvidas, mas é a pessoa que diz: eu creio, eu entendo, eu confesso, eu creio na morte e na ressurreição de Jesus, eu creio na obra dele por mim, eu creio que ele trouxe fé para dentro de mim. É profissão de fé daquilo que Deus fez em nós. E Pedro estava estabelecendo isso no coração, porque os irmãos estavam começando, aquela sombra negra da chuva que vem longe, quando você olha e você assim, nu, vai cair o céu. Você olha para aquela nuvem e fala assim: eu vou para o outro lado, porque ali o céu vai cair. A gente olha e quando a gente está indo na direção, a gente fala: eu estou indo para o olho do furacão. Era perseguição sobre a igreja. Eles já começavam a ver os respingos da perseguição, mas aquela nuvem negra já estava se aproximando da igreja. E seria o pior momento da igreja, ali de grande perseguição. E Pedro trabalha no coração dos irmãos. Deus é bom, a graça, a misericórdia. Você foi gerado em Deus, pela graça de Deus, trazido para o corpo. E isso muda a mente, muda o coração e toda disposição na caminhada. Nascemos com um propósito para uma viva esperança. Olha o texto, o verso 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, nos regenerou. Para quê? Para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Propósito, finalidade. Ninguém nasce por acaso e para nada. A gente não nasce para ficar sentado na cadeira. A gente não nasce para poder se reunir e cantar música. A gente nasce com um propósito de nova caminhada, nova jornada, para uma viva esperança. Uma esperança que me transforma, me ajusta, me apruma, me põe no novo caminho para ser diferente. Propósito. Pelas misericórdias de Deus, renascemos para uma vida plena, real, verdadeira. Não é para uma vida fingida, de máscaras, escondida atrás das tradições e da religião. Boa parte da igreja vive escondida atrás disso. No domingo eu sou um, durante a semana eu sou outro. Durante a semana eu lido com as questões da vida e acho que não tem nada a ver com aquilo que eu vivo no domingo. É para uma viva esperança. Essa vida, esse termo, ele está dizendo, é real, é legítima, não uma vida falsa, não uma vida onde você finge que tudo acontece, você finge que crê e Deus finge que abençoa. Não existe isso. Nós conversamos sobre a fé semana passada, a importância da fé que Deus deseja encontrar em nós, para que Ele possa seguir nos conduzindo, nos abençoando. Mas agora eu olho para Ele, sou moldado nele, para que eu viva crendo nessa nova vida, nessa nova esperança que Ele propõe. Porque não sou eu que proponho essa nova vida. Muitas vezes encontramos religiosidade dentro dos nossos corações. Eu não sei dentro do seu coração, mas eu consigo encontrar religiosidade dentro do meu coração. Quando eu venho para um momento desse de celebração e começo o culto com meia dúzia, o meu coração se entristece. Eu gostaria de ver os irmãos aqui, mas aí o sentimento, desejo de domínio e de controle toma conta do meu coração e me deixa ansioso. E é nessa hora que eu tenho que descansar. É nessa hora que eu tenho que confiar. Na hora que eu não tenho mais condições. E Pedro está dizendo, vocês vão, mas não podem esquecer. Porque o trabalho é de Deus, não é seu trabalho. Então isso me ajuda e me ensina a expurgar e a tirar do meu coração todo rastro de religiosidade. Porque não é na mentira, é vida nova.
Importa a quantidade de pessoas? 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está ali, celebração, é vida, é alegria, acabou. Por que eu fico angustiado? Porque o meu coração, ele tem outros anseios. E eu preciso lembrá-lo constantemente, a minha mente, o meu coração ajustados, sabendo, Deus é bom, Ele está aqui, Ele está entre nós, é vida, é Páscoa, é graça, é transformação, e isso que molda e transforma qualquer encontro, seja na minha casa, na casa do Alexandre, na sua casa, seja aqui, não importa o espaço. Se estivermos em Cristo, tem que haver alegria na nossa jornada. Hoje não somos perseguidos, mas se amanhã mudar o governo e nós começarmos a ser perseguidos? Hoje já ninguém vem à igreja, imagine perseguido. Nós precisamos entender que isso tudo vai passar. A fé que Deus nos dá, ela é legítima, ela é real e nos aponta para a vida eterna. Mas vamos transportar para os dias de hoje. Vamos entender a nossa jornada, como nós funcionamos e devemos funcionar a partir desse conselho de Pedro, que ele estava conversando com a igreja do primeiro século, tá? Primeiro século, anos 60, Roma pegando fogo, e os cristãos olhando para Deus, e todo mundo olhando para os crentes, achando que eles eram culpados do incêndio, e todo mundo sendo preso, sendo perseguidos, massacrados, usados como tocha para iluminar Roma, cheio de piche. Essa era a vida daqueles que estavam morrendo crendo na bondade de Deus. Mas e nós? Guarda uma coisa no seu coração. Não vivemos por uma esperança que perece. Ninguém vive por uma esperança que perece. Ninguém morre por uma esperança que não vale a pena. Ninguém morre por uma história que não é verdade. Ninguém morre por um conto de fada. Você já ouviu alguém morrer porque eu vou fazer igual Romeu e Julieta? Nós vamos ficar aqui, você toma o veneno, eu vou tomar também. E nós vamos morrer. Mas é historinha. Mas pela verdade, as pessoas morrem. Nós não vivemos por uma esperança que perece. A vida não se acaba quando se esgotam os recursos. A nossa esperança não está nos nossos dias, não está na nossa época, a nossa esperança está além daquilo que vemos. Eu tenho um tio que acabou de receber o diagnóstico de câncer. O que a gente tem para falar com esse tio? Aguarda em Deus, espere em Deus, mas não somente nessa vida. Os médicos podem não te curar, mas se seu coração estiver em Deus, a eternidade já está no seu coração. Você vai viver com Deus, vai se encontrar com Deus, e essa deve ser a dinâmica e a alegria de todo cristão. É lógico que não é fácil, nós vamos sentar com Ele, orar com Ele, chorar com a família, faz parte desse processo, mas a nossa esperança não acaba, a vida não acaba quando os recursos acabam. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho remédio, eu não tenho mais médico, o médico diz, pode ir para casa, que agora o que te resta é a morte. É esse o diagnóstico do médico muitas vezes. Eu ouvi um testemunho essa semana, um pai incrédulo e um filho crente. O pai na cama, desencorajado, o pai na cama morrendo, sem nenhum recurso. E o filho falou assim, pai, o pessoal diz que Jesus cura. Vamos lá na igreja, vai que Ele cura. Ele falou, meu filho, eu já fui nos melhores médicos, já gastei o meu dinheiro, ninguém pode fazer mais nada. Ele não conseguia mais andar direito, o filho tinha que apoiar, muitas dores, já estava nos finalmente, eram poucos dias para a morte. Mas de tanto insistir, o pai resolveu ir. E chegando no encontro da igreja, estavam tocando um hino. E o hino, a igreja completamente rendida ao Senhor no hino, adorando. E não era uma vineyard. Você espera que o pessoal chegue, põe a mão, ore. Era uma igreja adorando ao Senhor. Diz que aquele homem chegou na porta
e diz que sentiu um soco nas costas dele. Um soco, e ele levantou as mãos. E aí ele começou a sentir alguma coisa mexendo dentro dele. A igreja cantando, e ele entrando na igreja. Ninguém pôs a mão, ninguém orou com ele, ninguém fez nada. O irmão estava no órgão, louvando a Deus. E aquele irmão foi curado, completamente curado, para a glória de Deus. Esperança. O nosso recurso acaba, o de Deus não. Agora, se ele não tivesse sido curado, ele precisa ser salvo, porque a salvação é a cura de Deus para aquilo que a humanidade não pode curar. Pode ser que alguém ache a cura do câncer algum dia, se Deus quiser, mas ainda que não ache, a alma precisa de salvação. E aquele homem foi curado e salvo, que é o mais importante. Então vivemos para uma esperança que não perece. Nós não somos da turma, a esperança é a última que morre. Porque para o crente a esperança é Cristo, e a nossa esperança não morre. Você pode seguir a esperança é a última que morre, mas em algum momento ela vai morrer, porque se ela é a última, em algum momento só sobra ela, aí chegou a vez dela. Mas para o crente não tem esperança morta, porque ele pode estar numa cama, gemendo, cheio de dor, ele se encontrará com o Eterno, com Cristo ressurreto. Eu ouvi um testemunho de uma irmã tetraplégica, crente no Senhor, e ela falou assim: como é que você consegue ser crente tetraplégica? Eu falei: porque ninguém mais podia fazer o que Cristo fez por mim. Eu estava condenado à morte eterna, e o Senhor me salvou, e é nessa alegria que eu vivo. Não é porque eu posso mexer, não é porque eu posso me mover, não é porque eu tenho minhas limitações e Deus me tira das minhas limitações, é porque Ele habita em mim, Ele me deu vida nova, me regenerou para uma viva esperança. Agora eu sei que no dia que eu fechar os meus olhos, eu vou abrir e chegarei andando na presença do Senhor. Eu vou abraçar o meu amado, porque lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter angústia, eu vou receber um corpo glorificado. Essa é a esperança que não perece. E é isso que eles precisavam imprimir na mente, porque a igreja precisa ouvir antes, para que ela possa aplicar no momento da luta e da dificuldade. Não é fácil sentir dor, não é fácil sentir a falta de recurso, não é fácil sentir o último, se sentir rejeitado, angustiado, deprimido, não é fácil, mas é nesse momento que eu olho para cima, que eu olho e vejo um Deus bom, um Deus gracioso, que apesar de mim trouxe vida. A vida nova que recebemos de Deus se consolida na esperança. Não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Você vive pelo que você crê, não é pelo que você vê. Pode ser que você veja aquilo que você não gostaria, limitações, angústias, dores, mas você não vive por isso. Você vive pelo que você crê, porque a gente se move pelo que a gente crê. Se eu der conta de caminhar, eu caminho pela glória de Deus. Se eu não der conta de caminhar, eu caminho por fé na presença de Deus. Sem ressurreição não existe vida. A ressurreição é a concretização, na concretização da ressurreição que tudo se confirma. Paulo falou: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E hoje na Páscoa, o que tem de pastor e de padre falando que Jesus ressuscitou nos corações, que Jesus não ressuscitou fisicamente, essa é uma desconstrução, é uma heresia que entra pela igreja. Jesus viveu de carne e osso, viveu entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. Vimos a sua glória, diz João. E ele viveu, comeu, dormiu, se cansou, bebeu água, tinha corpo, ressuscitou em corpo. As pessoas viram: toca aqui na minha ferida, toca aqui, vem cá, Tomé, vem, toca aqui. As pessoas pegaram em Jesus. Jesus comeu com os discípulos depois da ressurreição.
E eles afirmam que Jesus não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, tudo que a gente está vivendo não faz o menor sentido. Porque a humanidade não melhora simplesmente pela suposição de alguém que passou por aqui. Ela só melhora pelo poder de Deus através da ressurreição de Jesus Cristo. Renascidos em Cristo agora, nossa alegria e felicidade está em Deus. Salmo 146, verso 5. Deixa eu ver se... Como é feliz aquele cujo auxílio é Deus, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Cuja esperança está em Deus. E nós precisamos entender como tudo isso funciona. Não vivemos por uma esperança que perece. A nova vida que recebemos de Deus se consolida na nova esperança, nova aliança, novo cálice, é Cristo ressurreto. E a vida que recebemos restaura a nossa também identidade. Ou seja, um novo nascimento, somos herdeiros em Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 6, 11 e 8, 17. Assim também vocês se considerem mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa é a palavra do Senhor. Cristo, nele, nova identidade, porque do jeito velho não dava para caminhar. E esse é o problema, muita gente acha que dá do jeito velho para caminhar uma caminhada nova. Não tem jeito. Caminhada nova requer novo nascimento, regeneração, transformação. Existem resquícios por conta da nossa natureza pecaminosa, mas estamos vivendo uma nova fase diante de Deus como igreja, renascidos para Deus, para a glória de Deus. Tudo muda em nossa história. Não por sermos especiais, mas porque fomos trazidos por Deus para viver uma nova história. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir, de falar, de viver, de adorar, de se relacionar com Deus, com o próximo. Uma nova lei em nosso coração, um novo rei. Tudo muda. Regenerados, recriados, nascidos para o reino. Agora inseridos no reino de Deus. Eu era forasteiro, fui trazido, saí da terra da escravidão para a terra onde Deus reina. Amém? Páscoa. Eu saí debaixo do tacão da escravidão para agora caminhar na paz bendita de um novo rei, que é justo e que é bom, que nos dá uma possessão de uma terra nova. Somos um povo que vive com responsabilidade diante de Deus e para com o próximo. Não apenas gozando das benesses do reino, mas também da responsabilidade. Não somos um povo desocupado, mas ocupados com as demandas de serviço do reino de Deus. Você não foi trazido para ficar sem fazer nada. Em algum momento você tem que fazer. Em algum momento do dia, da semana, do mês, você tem que ser útil para Deus. Porque aqueles que são tirados da terra para um novo lugar, são regenerados para o reino de Deus, se tornam úteis nas mãos de Deus, para alcançar a família, para alcançar o vizinho, para alcançar o parente. É fácil nós apontarmos as nossas dificuldades, mas agora é momento de sermos úteis a Deus nessa nova esperança, nesse novo momento. A vida não acaba, meus irmãos. Nós estamos vivendo um momento difícil, como o Alexandre orou aqui por nós, orou pelo país, pelo mundo. Vivemos um mundo difícil, muita gente desempregada, muita gente ainda doente, guerra do outro lado do mundo, os recursos acabando, o povo destruindo o planeta. Tudo isso acontece, isso é real, mas e daí? Nós não podemos parar. É por isso que a nossa esperança está em outro lugar, porque se tivesse aqui estava acabado, não tinha jeito. Deus teria que fazer um novo mundo para a gente, mas Deus vai trazer uma nova Jerusalém.
E Deus vai nos levar para um novo local. Mas aqui a gente lida com as nossas limitações. Eu sou baixo e queria ser alto. Eu sou alto e queria ser um pouco mais baixo. Eu queria ter tantos dons, eu queria ter a capacidade de tocar, eu queria ter a capacidade, a habilidade nas mãos. O que você tem? O que Deus colocou na sua mão? É isso que nós precisamos ver para que nós sejamos úteis a Deus dentro dessa expectativa do reino, dessa igreja que agora é formada para uma nova vida. Nossos recursos são limitados. A esperança é Cristo. Queria chamar o Alexandre para nos ajudar, nos conduzir nesse momento, dedilhando uma canção para a gente celebrar a ceia do Senhor, porque não tem como transitar da Páscoa para Jesus sem transitar para a ceia. Não podemos falar de uma nova vida, de uma nova caminhada sem falarmos da ceia, porque isso aqui temos que celebrar com gratidão, com alegria. Eu não tenho, mas o Senhor tem os recursos que eu preciso. Eu não tenho habilidade, mas o Senhor tem a habilidade e pode capacitar. O Senhor não capacita aqueles que não saem. O Senhor capacita aqueles que estão na jornada. Deus não vai capacitar ninguém que vai ficar parado. Ele capacita aqueles que estão na jornada, que estão no caminho, que entenderam, que passaram, entre aspas, pelo portal da vida eterna, que já vivem a vida eterna hoje, que já vivem na esperança do hoje, na esperança de dias melhores. Os dias podem não melhorar, eu posso buscar um melhor salário, um melhor emprego, um melhor carro, uma melhor casa, mas isso não satisfaz a minha vida. Isso não é o momento em que eu descanso nessas coisas. Eu olho para esses elementos e lembro daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Eu posso falar: Deus, eu ainda não tenho o emprego que eu gostaria, mas eu sei que o Senhor conhece a minha vida e sabe o que eu preciso. Eu ainda não estou onde eu gostaria de estar, mas eu já não sou mais aquele que eu era. Eu olho para Cristo e vejo que eu não tenho a saúde que eu gostaria de ter, mas eu sei que na eternidade eu vou ter uma nova vida e um corpo sem defeito e sem doença. É esperança. Esse cálice nos lembra daquilo que foi feito e para onde ela nos aponta. Uma vida centrada na fé que me aponta para um novo caminho. Ao partilhar o cálice, eu lembro: meu pecado foi perdoado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele Cordeiro sacrificado no Velho Testamento. Jesus é aquele sangue na porta. Jesus é aquele que veio para o juízo eterno de Deus e para nos fazer adentrar num novo lugar, numa nova terra. Mas nós entramos hoje. É hoje que nos conectamos com a eternidade. Não deixe o seu coração angustiado pela falta de qualquer coisa. Está doendo? Chora, mas olha para Cristo. Está sentindo falta de alguma coisa? Chora, mas olha para Cristo. Está sentindo que a sua alma está infeliz? Chora, mas olha para Cristo. Junta com quem crê. E juntos nós vamos chorar, mas nós vamos caminhar para sermos úteis a Deus. Queria pedir a Fátima para me ajudar. Você vai pegar esse pão e esse cálice e vai agradecer ao Senhor. Vai agradecer pelo que você tem em Cristo e por tudo que Ele não permitiu você ainda nessa vida. Fala: Deus, obrigado, porque eu só posso agradecer pelo que eu não tenho, porque eu tenho. Por conta de Cristo eu posso celebrar o carro que eu ainda não tenho, a vida que eu ainda não tenho, o emprego que eu ainda não tenho, o salário que eu ainda não tenho, porque isso tudo aqui é passageiro e não muda a minha vida. Agora eu celebro porque Cristo mudou a minha história. Cristo mudou a minha vida. Então pega o seu cálice, o seu pão. Pode, com muita fé, ir abrindo o seu pãozinho.